Bom, senhoras e senhores, agora para mediar o painel sobre formação dos profissionais da primeira infância, ela que é consultora na área de educação infantil para a Fundação Maria Cecília, Beatriz Ferraz. E as painelistas, Sara Araújo, do Instituto Politécnico de Porto, Patrícia Albieri Almeida, da Fundação Carlos Chagas e Ana Chiesa, da Escola de Enfermagem da USP. Pois bem, então, com a palavra a moderadora Beatriz Ferraz. Boa tarde a todos e a todas. Obrigada. Gostaria de agradecer muito o convite de estar aqui hoje com vocês, fazendo a mediação dessa mesa com profissionais tão relevantes no tema da formação dos profissionais na primeira infância. Esse é um tema de grande relevância em relação ao nosso marco legal da primeira infância, considerando que ele estabelece como prioridade a formação dos profissionais da nossa primeira infância. Também de grande relevância se a gente considerar o momento das ações aí das políticas públicas no nosso país, né? Na área da educação, a gente está nesse momento construindo a Base Nacional Comum Curricular da Educação Infantil, e a partir da finalização e homologação desse documento, é muito importante que a gente fortaleça um debate qualificado com relação às mudanças que serão necessárias, tanto nas propostas como nos currículos das formações iniciais dos nossos professores, né? E também o programa Criança Feliz, como já falado pela manhã, que é um programa, né, de grande impacto em termos de escala que ele vai ter, estamos falando, né, de alcançar 4 milhões de crianças, então a gente tem um desafio grande que é a formação dessa rede de profissionais que farão as visitas domiciliares, né? Então, temos muito aí a aprender hoje com as nossas convidadas, e para essa conversa, então, a gente conta com a Sara, com a Patrícia e com a Ana Chiesa. Então, agora a gente vai contar com a professora Ana Chiesa, que é graduada em enfermagem em saúde pública e possui mestrado e doutorado em saúde pública e enfermagem, ambos concluídos na USP. É pós-doutora pelo King's College de Londres, tem uma vasta experiência em enfermagem, com ênfase em promoção da saúde da família, desenvolvimento infantil e educação em saúde. Atualmente, ela é professora associada e livre docente em enfermagem da USP. Bem-vinda, Ana. Bom, muito boa tarde a todos e todas. Queria dizer que tanto os presentes como os que estão participando online, eu agradeço imensamente o convite, pela oportunidade de poder participar mais uma vez desse simpósio que é tão significativo para todo mundo que milita na primeira infância no Brasil, e eu espero poder contribuir com essa discussão, nesse momento tão instigante que a gente está vivendo. Para falar da formação dos profissionais de primeira infância, eu vou abordar aspectos não exclusivamente da área da educação, não exclusivamente da área da pedagogia. Eu vou tentar avançar um pouquinho, buscando analisar os desafios para quem está na área da saúde e para quem está também na assistência e desenvolvimento social. Quando a gente fala em desafios das práticas profissionais em todo o mundo, eu acho que é importante a gente resgatar uma imagem que possa trazer o conceito de horizonte, né? Muitas vezes nós nos deparamos com aspectos em que a gente tem um plano legal que está muito bem formulado, e a gente percebe que, na prática, a gente tem inúmeras lacunas.
né? A questão não é discutir se o que prevalece é a teoria ou a prática, mas a gente buscar uma motivação para avançar. E eu acho que a ideia de horizonte é isso. Cada vez que a gente caminha, o horizonte também muda, mas pelo menos a gente já saiu daquela situação inicial. Então, eu acho que a ideia é buscar alguma reflexão e uma inspiração para que a gente possa pensar para onde é que nós temos que caminhar. Qual é o nosso horizonte quando falamos da formação dos profissionais que vão atuar na primeira infância? E, nesse sentido, qual é a finalidade que a gente busca alcançar? Eu vou pedir para que o pessoal de apoio passe, tem um vídeo que é uma edição do vídeo, Construir as Competências nos Adultos. Ele dura 6 minutos, mas eu fiz uma edição mais curtinha. Construir as competências dos adultos para melhorar o desempenho das crianças. Uma teoria de mudança. A maioria dos desafios sociais que as sociedades modernas enfrentam, seja na capacidade das pessoas de trabalhar de forma produtiva, de ser um bom cidadão ou de manter-se saudável, tem suas raízes na saúde e no desenvolvimento durante a primeira infância. Talvez o motivo de não obtermos um impacto maior não é porque não sabemos como influenciar o desenvolvimento infantil, mas justamente porque estamos dando informações e aconselhando os pais e cuidadores quando o que precisamos é fazer uma construção ativa de competências, capacitar por meio de orientação, por meio de treinamento, pela prática, mas não estamos fazendo isso. O resultado dessa conclusão é uma teoria de mudança que diz que precisamos nos concentrar no desenvolvimento dos adultos que são importantes para a vida das crianças. Recuperando esse material, que já é um produto, né, a tradução dele já é um produto do Núcleo Ciência pela Infância, dá para a gente entender que o nosso horizonte, a finalidade quando nós estamos falando dos profissionais que atuam na primeira infância, é construir as competências nos adultos. E como que tem que ser, então, a formação dos profissionais que terão essa missão no seu trabalho cotidiano? Nós podemos entender que a missão da formação é desenvolver habilidades e competências para que esses profissionais atuem na realidade no sentido de alcançar a finalidade, no sentido de estar se aproximando daquele horizonte desejado. Então, para a gente avançar em relação ao horizonte, nós precisamos definir meios e instrumentos, processos que nos ajudem a avançar nessa direção. Historicamente, a formação dos profissionais vem passando por mudanças que a gente pode chamar, o professor Júlio Frank e vários autores fizeram uma publicação em 2011 na revista Lancet e coloca principalmente 3 ciclos ou 3 gerações de mudanças que vieram impactar na formação dos profissionais. O primeiro ciclo volta para o início do século XX e coloca a ênfase centrada no conhecimento científico e a centralidade da formação no âmbito da universidade, da academia. Já em meados do século XX, uma outra preocupação que foi incorporada ao processo de formação dos profissionais já era incluir elementos do ensino baseado em problemas, ou da solução em problemas e do trabalho em equipe, já contando com uma crítica de que só o acesso ao conhecimento científico não era suficiente para uma atuação profissional desejada. E o terceiro ciclo, no início do século XXI, então, que é o que está agora se colocando para nós, é a
educação baseada na integração do sistema de educação e de uma rede concreta. Que rede é essa? A rede de serviços públicos e privados e a identificação das necessidades da população. Com isso, a gente pode dizer que os desafios para a formação do século XXI têm um caráter muito mais complexo do que simplesmente transmitir conhecimento e se vincular a um processo junto à universidade. Por quê? Dentre as habilidades e competências que se espera desses profissionais que vão atuar numa realidade complexa, existe o reconhecimento de distintas necessidades da população. Vários palestrantes que me antecederam colocaram a questão das diferenças regionais, das disparidades, dos aspectos étnicos, culturais, ou seja, a gente não pode dizer que a necessidade é única em todos os lugares. Mesmo que você tenha bebês de 1 ano em todos os lugares, as necessidades serão distintas. Adotar uma visão sistêmica, portanto, não adianta aquela postura de que eu sei, eu faço, eu dou a minha contribuição. Você precisa se envolver com o todo e se comprometer com as mudanças necessárias. Por isso é muito importante também trabalhar desde a formação com conteúdos ligados à teoria de mudança, por exemplo. Caso contrário, só o conhecimento técnico, ele é necessário, mas não é suficiente para alcançar, para poder enfrentar a realidade, porque a realidade é complexa. Bom, no Brasil, pensando um pouco nesse aspecto que nós temos de positivo e negativo, 2016 foi um ano muito positivo para a primeira infância. O fato de ter a aprovação do marco legal da primeira infância traz dá para entender o marco legal como uma enorme energia que mobiliza, no sentido de sair daquele lugar. É um aporte legal que orienta a direção e o caminho no sentido da finalidade almejada. E um outro aspecto do marco legal é que ele não é uma conquista de nenhuma instância individual. Foi um processo e houve a participação de muitas instâncias para se conseguir isso. A Rede Nacional da Primeira Infância, a Frente Parlamentar pela Primeira Infância, fruto de vários anos consecutivos de planos de ação do grupo de parlamentares que frequentou o programa de liderança executiva em Harvard. Então, a gente entende que ele é uma conquista e que cada um deu uma contribuição diferenciada. Agora, questão mais importante, foi uma conquista suprapartidária que aprimora uma legislação já existente. Para a gente entender um pouco melhor o que o marco legal significa, para depois nós voltarmos para os desafios da formação, é interessante ver que o marco legal, ele traz elementos que vão repercutir, que vão ter uma interferência direta em vários elementos da rede de políticas públicas no Brasil. O fato de assumir a primeira infância como prioridade absoluta e de que é dever do Estado elaborar políticas, planos, programas e serviços para assegurar o desenvolvimento integral das crianças é algo extremamente significativo. No plano jurídico, o que a gente percebe no marco legal? Ele reorganiza uma série de artigos de lei, no âmbito da reformulação do Estatuto da Criança e do Adolescente, reformula alguns artigos da consolidação das leis do trabalho e também modifica aspectos do Código Penal que
tem a preocupação em não piorar o convívio e o fortalecimento do vínculo familiar, mesmo em situações de maior adversidade. Quando a gente olha para a legislação dentro do marco legal na área da saúde, a gente vê no artigo 19 a preocupação em qualificar as ações de pré-natal, parto, contra referência para segmento no puerpério e puericultura. No artigo 20, incentivo ao aleitamento materno e alimentação saudável. 21, destaque a indissociabilidade da integralidade e equidade no SUS. Artigo 22, a questão do vínculo. E no 24, a questão da saúde bucal. Quando a gente olha para o artigo 16 e 17, tem também uma relação direta com a educação, porque coloca a necessidade de expandir a educação infantil com qualidade e também de contar com espaços lúdicos. Quando, em relação à área do desenvolvimento e assistência social, traz no artigo 23, em conjunto com a saúde, a possibilidade da gestante declarar que deseja entregar o bebê para adoção. Isso é uma questão que a gente está colocando aqui. Saúde, desenvolvimento social, mas cultura também, porque precisa mudar a cultura em acolher essa mulher que coloca isso. O artigo 28 fala da família acolhedora, lembrando que dentro da rede do SUAS, da rede dos Centros de Referência de Assistência Social, existe o Programa de Atenção Integral à Família, o PAIF. Então, e no artigo 29 também reforça a proteção social, a prevenção e a redução de violações. Em relação à cultura, reconhece a criança com direito a acessar a produção cultural, mas também a possibilidade dela produzir cultura. E no artigo 4º, inciso 3º, tem uma questão muito simples, mas que é fundamental, que é o respeitar o ritmo da criança no seu desenvolvimento. Que isso é algo que, do ponto de vista cultural, a gente está muito acostumado a olhar para o que é a regra. A criança está certa ou está errada a partir de uma regra. E, na verdade, a gente tem que ter uma postura de olhar como aquela criança está em relação à sua própria história e à sua característica. Não é? Bom, agora, o marco legal que passa por diversos setores tem também vários artigos, o artigo 14º, com vários parágrafos, falando da necessária intersetorialidade, ou, como o professor Gary chamou no período da manhã, multissetorialidade. Ou seja, quando nós falamos de intervenção na primeira infância, nós não estamos falando de um único setor. Nós temos que pensar nas diversas ações da sociedade para poder chegar naquela finalidade que é desenvolver competências nos adultos para que eles cuidem bem, cuidem melhor das crianças. Nesse sentido, se nós formos levantar que rede nós contamos hoje no Brasil para implementar o marco legal? Essa rede, deixa eu voltar aqui um pouquinho, para criar um pouco de suspense, né? Para a gente poder pensar nessa rede, uma das políticas públicas é o Sistema Único de Saúde, na área da saúde, que só no âmbito da atenção primária, com a estratégia Saúde da Família, existem mais de 40 mil equipes de saúde da família implementadas em todo o território nacional. E mais de 4 mil equipes de apoio, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que é o NASF, que conta com especialistas para apoiar a ação dessas equipes nucleares.
Isso significa uma cobertura de mais de 60% da população. Lembrando que o cotidiano das equipes, né, dentro da equipe de saúde da família, existe a figura do agente comunitário de saúde, e que o dia a dia do agente comunitário é realizar visitação domiciliar para as famílias cadastradas. Então, a gente não pode perder a oportunidade de pensar com que aporte tecnológico a gente envolve esses sujeitos profissionais que estão aí. Na área da educação, a política pública é a Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, que, em relação ao atendimento direto de crianças, a gente tem cerca de 27,1% das crianças da faixa etária de menos de 4 anos atendidas por creches. E, em parceria com a saúde, a gente tem as ações do Programa de Saúde Escolar, que também podem estar voltadas para o fortalecimento dessas competências. Na área do desenvolvimento social, a gente tem o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, que tem uma rede de 8.155 CRAS, 2.435 CREAS, que são centros de referência especializados na assistência social, e que tem, portanto, esse programa de atenção integral à família, o PAIF, e que agora vai incorporar o programa Criança Feliz. Portanto, a gente tem um jogo com muitos elementos favoráveis para chegar nessa finalidade de ter a família apoiando o desenvolvimento infantil. Em relação a isso, né, acho que voltando àquele miolo do catavento, qual é a questão mais importante que a gente precisa estar de olho, né? A gente precisa ver que essa rede, né, ela existe, mas a gente não pode deixar faltar investimentos para que elas dê continuidade. Então, acho que aquela preocupação que a Márcia Castro comentou de manhã é muito importante, né? Quer dizer, a gente não pode pensar que um corte de investimentos nessa rede pode ter um prejuízo muito grande para a primeira infância, caso ela seja enxugada ou passe a ficar ineficaz. Em termos de atuação intersetorial, o que a gente vê? É muito importante, além de reconhecer a existência desses setores e da atuação isolada de cada um deles, é muito importante pensar de que maneira você vai complementar as ações de cada um para que você possa potencializar os resultados. Sempre pensando na ação finalística, que é a família com maior domínio de como estimular, brincar, cuidar daquela criança nos primeiros anos de vida. Então, as ações, a gente tem que dar um jeito de, naquele território, que normalmente é o município, combinar as ações de caráter universal, que reforçam, que fazem um screening do que vai bem e o que não vai, e fazem um reforço das potências das famílias, junto com ações específicas para grupos de maior vulnerabilidade e junto também com as ações do cuidado direto voltado para as crianças e a instrumentalização das famílias. Pensando nesse centro, na casinha, né? Lembrando que a gente tem instrumentos como a caderneta da criança, que foi recentemente atualizada para ser um instrumento que integre as ações da saúde, da educação e da assistência e desenvolvimento, e pensando também em outras tecnologias que pudessem fortalecer ainda mais essa comunicação e esse diálogo com a família. Portanto, ter uma rede é muito importante, mas se ela não tiver uma
articulação, uma gestão compartilhada, a gente ainda não vai conseguir chegar na finalidade. E eu vou trazer alguns dados aqui, voltando para a formação. Num momento em que a Fundação Maria Cecília, entre os anos de 2009 e 2013, fez uma parceria com 6 municípios do estado de São Paulo para iniciar projetos municipais de fortalecimento das práticas de primeira infância, nós fizemos uma pesquisa em paralelo a respeito dos cursos das instituições de ensino superior que estavam presentes nesses cenários. E analisamos a ementa de alguns cursos. Um deles foi um curso de enfermagem de um centro universitário comunitário numa dessas cidades, e o que a gente tem aqui são, o verde escuro mostra o que desses conteúdos existia em termos de ensino, pesquisa e extensão em 2009, que foi no ano que iniciou o projeto, e 2 anos após. Essa legenda ausente significa, o 1 significa não existia esse conteúdo nas disciplinas. Incipiente significa existia somente em um domínio, ou ensino, ou pesquisa, ou extensão. Regular em 2, sendo ensino e pesquisa. Relevante ou ensino ou pesquisa, e o segundo era necessariamente a extensão. E o completo era quando você tinha nos 3 domínios. E a gente viu, então, que, por exemplo, o curso de enfermagem desse centro universitário, em 2 anos, foi capaz de sair de uma condição de incipiente e ir para uma condição de relevante em vários conteúdos, como pré-natal, grupos de famílias grávidas, parto humanizado, puerpério, práticas ampliadas, espaços lúdicos e grupos de reflexão com os pais. Então, a gente percebe, nesse mesmo conjunto, a gente também analisou, com esse mesmo processo, analisando as ementas das disciplinas, cursos de psicologia e pedagogia de uma universidade privada numa outra cidade. A gente viu que a resposta para a mudança foi menor, né? Não foi tão boa quanto a outra, mas que... Então, por exemplo, lembrando a fala do professor Gary de manhã, de que uma das intervenções que tem um resultado muito benéfico apoio psicológico e social para a mulher no parto e puerpério. E só que no curso de psicologia, eles não têm nada a respeito do parto. Então, assim, a gente tem gaps, a gente tem lacunas muito importantes, tá? Acho que esse gráfico mostra um pouco que foram processos de extensão que contribuíram para que a mudança acontecesse num curto espaço de tempo. Quer dizer, foi feito um mapa conceitual para analisar o que tinha influenciado a mudança, e foi muito positiva a surpresa de perceber que a participação de representantes desse curso, do curso de enfermagem, né, nos projetos municipais, pela presença nas formações, nas reedições, fez com que eles tomassem a iniciativa de criar disciplinas optativas, de criar projetos de extensão para envolver de forma mais comprometida os alunos. Bom, também já avançando para uma finalização, eu acho que os elementos para a superação, eu também escolhi verbos, né, para colocar aqui, ações a gente precisa ter para pensar em essa mudança, do onde estamos e para onde queremos ir, né? Acho que a primeira questão passa necessariamente
por rever as diretrizes curriculares da formação, não só da pedagogia, né? Mas assim, nós precisamos rever a formação dos enfermeiros, dos médicos, dos fisioterapeutas, dos fonoaudiólogos, dos assistentes sociais, dos advogados, né? Porque todos estamos trabalhando todos estamos envolvidos, quer queiramos ou não, estamos envolvidos. E a gente viu também de manhã que a omissão sai muito mais cara. Então, a gente precisa se envolver para poder ter uma resposta efetiva. Nesse sentido, né, eu acho que o próprio marco legal da primeira infância também traz no seu artigo 9º a questão de que é importante articular as instituições de ensino superior, adequando os cursos às necessidades das crianças. Então, acho que a gente tem um argumento legal para propor a revisão das diretrizes. No que diz respeito, o outro elemento de superação, no meu entendimento, é investir em formação interdisciplinar, para ampliar a potência da ação. Fica muito difícil trabalhar em conjunto e trabalhar de forma intersetorial quando você ficou 3, 4, 5 anos pensando isoladamente, propondo ações somente do ponto de vista de um único campo de conhecimento. Então, a gente precisa ousar mais trabalhar em conjunto desde a formação. O outro aspecto é fortalecer os processos de extensão universitária aliados à pesquisa, né? Então, acho que a gente tem aqui representantes, a professora Márcia Machado, que é pró-reitora de extensão da Universidade Federal do Ceará. Eu acho que a extensão é extremamente... A resposta é muito imediata quando a gente acaba envolvendo. O outro elemento de superação é imprescindível assegurar espaços de educação permanente para subsidiar a atuação dos profissionais em contextos complexos, porque por melhor que tenha sido a formação, ela nunca será completa. E é só quando você tem que atuar é que você vai, então, se deparar com uma série de lacunas. Então, é fundamental que todos os profissionais tenham direito a processos de educação permanente. E, por último, produzir indicadores de avaliação qualitativa e quantitativa, visando uma melhor maneira de medir o impacto de ações complexas, porque muitas vezes só a dimensão quantitativa não dá conta. Então, com isso, a gente teria elementos para ir se aproximando do rumo esperado, né? E, para finalizar, de fato, eu queria trazer aqui para vocês essa citação, que é do professor Michael Marmot. Ele é da Universidade de Londres. Ele, durante um tempo, coordenou a Comissão de Determinantes Sociais da Organização Mundial da Saúde, e eu acho que ele foi muito feliz nessa construção, que toda criança tem o direito de ter o melhor começo na vida, né? E eu acho que também a Carla trouxe a citação do provérbio dos índios, né? Colocando que, se você me ensina, eu posso esquecer. Se você demonstra, talvez eu não esqueça, talvez eu me lembre. Agora, se eu me envolver, eu com certeza vou me comprometer. Então, eu acho que as crianças elas aprendem pelo exemplo, pela demonstração, e aí isso é muito melhor, muito mais fácil de ser introjetado. Então, era isso. Eu, mais uma vez, agradeço a oportunidade e estou disponível para as perguntas.